Ao vivo. Estamos ao vivo para mais um Mercado Informal, programa que vem aqui todas as quarta-feiras, sendo diretamente transmitido pela Rádio UNAEP, dessa vez não diretamente da rádio, mas agora, durante esse período de pandemia, estamos cada um em nossas residências. Queria lembrar aos participantes de hoje que quando esse programa voltar a ter a sua edição normal, na verdade ele já surgiu numa edição extraordinária, mas quando ele tiver a sua edição normal, nós teremos cerveja e amendoinzinho João Ponês, que é para ter um contato mais impessoal, realmente, quer dizer, mais pessoal com as pessoas e não manter essa distância que nós estamos tendo que manter aí por conta da pandemia. Hoje, conosco, temos dois convidados de altíssima excelência. Primeiro, a professora Giulia Cripa, que agora está lá na Universidade de Bolonha. Giulia, que já foi professora aqui da Universidade de São Paulo, tem uma história belíssima aqui com a gente, principalmente na unidade de Ribeirão Preto. E temos também o professor Danilo Cimini, professor da casa da UNAEP, da Universidade de Ribeirão Preto, que manja tudo de relações internacionais e direito internacional. Apesar dele negar que manja, mas manja sim. Junto com a gente, apresentando o programa, como sempre, temos Marcelo Bufa, o homem versado em política, e Beatriz Celan, nossa querida econometrista, que vai nos contrapor aí no pensamento mais humanista, ela vai nos complementar aí com os dados. Para nos ajudar, como eu sempre digo, está a Isabela, afinal de contas, somos todos verdadeiros alienígenas para essa tecnologia de informação. Nós somos da época que mandávamos carta ainda, né? Nós mandávamos pombo correio. Então, Giulia, queria começar contigo hoje. A Giulia está lá na Itália. Fala um pouquinho para a gente o que você anda pesquisando por aí, Giulia. Olha, boa noite, boa tarde para vocês, a todos. Sim, eu estou aqui, agradeço muito o convite, aliás. E o que eu ando pesquisando por aqui? Olha, ultimamente andei trabalhando um pouco sobre cultura pós-colonial. Mudei um pouco os meus focos, memórias e culturas nesse eixo mais moderninho, digamos assim, né? E patrimônio relativo a tudo isso. E, ao mesmo tempo, na verdade, estou fazendo uma coisa muito específica para a Covid. Estou montando um projeto a pedido da pró-reitoria da minha universidade, que envolve as bibliotecas, museus e arquivos como polos de informação sobre a Covid. Basicamente isso. Muito bem. Então, eu acompanhei no seu Facebook o seu diário aí da quarentena, eu achei bastante interessante. E mesmo porque traz uma linguagem mais próxima, né, da nossa realidade, não é uma linguagem técnica, é uma linguagem mais ensaística, que eu acho que tem mais a ver com as ansiedades que nós estamos, de certa forma, nutrindo com todo esse ambiente de informações. Aí na Itália eu não sei muito bem como é que tá, porque afinal de contas vocês não têm mais, vocês estão num outro nível de governo hoje. Eu sei que vocês passaram por uns percalços aí em termos de divisão do país, como nós estamos passando aqui no Brasil, mas eu achei bastante legal o seu relato, inclusive já te falei que, na verdade, queria te chamar por causa disso, porque você conseguiu transparecer o que acontecia na vida privada das pessoas, não só naquilo que a gente pode expor nos trabalhos formais. Então, foi bem legal isso, acompanhando a Giulia. Giulia, mais ou menos, o que você consegue nos colocar sobre a situação atual em relação ao Covid, aí em Bolonha e talvez nos outros centros urbanos aí ao seu entorno? Como está a vida das pessoas, como está a economia, como as coisas estão rodando hoje? A gente sabe que já teve bem pior, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos em cheio na chamada fase 2. A fase 1 foi a fase do lockdown, porque aqui teve efetivamente o lockdown, então a gente teve que ficar em casa. Não foi assim um convite. Sair sem necessidade significava levar multas bem altas, então só era possível sair para comprar comida, para trabalhar, quem não pudesse fazer isso de forma remota,
ou para necessidades que pudessem ser justificadas por escrito, né, e comprovadas. A partir de 3 de junho, nós passamos a ser um pouco mais livres. Então, nós agora podemos circular desde segunda-feira até ontem. Teoricamente, reabriram até teatros e museus e cinemas, ainda que de cinemas não se tenha notícias, não sabemos se vão conseguir reabrir. Também os teatros não sabemos como, na verdade, vão conseguir funcionar, porque as regras são muito rígidas para controlar eventuais segundas ou terceiras ondas da infecção, né? Nós tivemos hoje um incremento de um pouco de contágios, né? Aqui o lockdown foi muito eficaz para diminuir os contágios, né? Lembro que a Itália foi bem alta, foi entre as top 3 de mortos e infectados por tempo, mas conseguiu baixar esses números graças ao lockdown. Nós tivemos hoje acima de 300 contagiados, coisa que comparada com o Brasil nesse momento, hoje teve 35 mil, só em um só dia, então parabéns, é realmente impressionante ler isso, né? Então, tem todo dia verificam que não tenha um incremento muito alto, porque como todos sabem, o problema não é que a gente se infecte, o problema é quantas pessoas ficam com a infecção ao mesmo tempo para não ocupar as UTIs de maneira descontrolada, né, como aconteceu quando foi decretado o lockdown. Então, nós agora estamos, teoricamente, recomeçando a usar, por exemplo, os meios públicos e transporte público. Mas está difícil, tá? Está difícil porque transporte público tem que se adaptar a essa nova situação. Então, por exemplo, aqui, o uso do trem é muito comum, mas agora, para andar de trem, tem que também seguir regras bastante rígidas, né? Então, ainda eles não acertaram direito, muito trem é cancelado de uma hora para outra, então está uma situação objetivamente não tão clara, né? De um ponto de vista econômico, o governo, durante o lockdown, garantiu o que chama de caixa integração aqui, que basicamente é um auxílio que é dado aos trabalhadores quando eles ou são demitidos ou tem uma suspensão na produção, né? Então, esse auxílio foi dado, chegou atrasado, mas bem ou mal foi dado para todo mundo que precisou, né, que teve que parar suas atividades, inclusive profissional liberal, inclusive artistas. Então, realmente cobriu tudo que não é funcionário público, digamos assim. E o governo garantiu que vai ter mais um mês desse auxílio agora, né? Então, isso permite que muitas pessoas consigam, se não consumir em grandes quantidades, pelo menos comer, né? Pagar as despesas básicas. Há uma série de auxílios que o governo está fornecendo para, por exemplo, essa questão do transporte, né? Está incentivando e muito para resolver o problema do transporte urbano, né? Porque o transporte urbano também fica com sérios problemas, porque nos ônibus há um limite muito grande de quem pode usar, né? Não pode lotar, tem um número máximo, o mesmo no metrô. Então, o governo garantiu um bônus para compras de meios alternativos, possivelmente ecológicos. Então, se você quiser comprar uma bicicleta, se você quiser comprar algum meio, eu, por exemplo, comprei um patinete elétrico,
Agora ando de patinete pela cidade, porque tem um bônus que devolve 60% do gasto. Sobre você está igual o pessoal lá da Avenida Paulista, que anda de patinete aqui. Andava, né? Agora parado. Agora é parado. Aqui, como tem muita ciclofaixa, as ciclofaixas, mesmo que as pressas foram incrementadas para favorecer isso. E devo dizer que quando fui comprar meu patinete, eu tive que pegar uma fila, porque para entrar na loja, números controlados, mas uma fila de pessoas para comprar, que estavam aí para comprar bicicletas, para comprar esses meios de transporte alternativos, com esse incentivo do governo. Né? Então, bem ou mal, apesar da crise ser destinada a bater muito forte, porque eu estava ouvindo hoje as notícias sobre, por exemplo, a queda nas vendas de carros muito grandes, toda a queda na produção em geral, e na produção e na venda de tudo, principalmente no mês de abril, né, foi espantoso, um aumento muito grande do desemprego, obviamente teve isso também, né, mas tem um movimento bem interessante de busca de incentivos para arrumar isso, ajudas para arrumar isso. Uma coisa muito importante que eu acho, que não é diretamente econômica, mas eu acho que é importante dizer, é que o governo italiano fez uma escolha muito complicada, né, essa do lockdown, porque as consequências vão chegar agora, em termos econômicos, com certeza, e, por consequência, também em termos sociais. Mas fez uma escolha que foi efetivamente de buscar a maneira de preservar as vidas das pessoas, em detrimento da economia. Foi decidido que a economia era, de alguma forma, algo que podia ser resolvido, enquanto a perda de vidas humanas, não, independentemente da idade, independentemente do estado de saúde, né? Essa escolha é uma escolha que pertence a países como a Itália, que prezam pela vida como escolha constitucional. Essa é uma escolha de democracia antifascista, que aqui na Itália tem, evidentemente, ainda um grande peso. Estou aberta para as perguntas, assim, agora não saberia o que te contar, então... Mas, Júlia, já ficou ótimo. Só de você ter dado essa introdução, eu já fiquei pensando, puta, que legal seria se a gente pudesse comprar patinete aqui também, né? Imagina Ribeirão Preto, que é a cidade que tem segundo maior número de carros por habitante do Brasil é Ribeirão Preto. A primeira é Curitiba, mas vocês sabem... legal seria se a gente tivesse um governo antifascista também. Seria muito legal. Eu tô falando, eu tenho sempre que deixar um disclaimer aqui na instituição, que é o seguinte: a opinião dos nossos convidados e nós não é a opinião da instituição, tá? Mas que bom que nós temos uma instituição que nos permite deixar a nossa opinião, né? Mas eu acho que faltou isso também, porque, olha, os meios de transportes aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a solução que eles deram foi diminuir o número de meios de transporte para fazer com que as pessoas ficassem em casa. Só que o que acontece é que as pessoas não ficam em casa, aumenta a aglomeração dentro dos meios de transporte e aumenta a disseminação da doença. Para quem é de fora de Ribeirão Preto voltou naquilo que o pessoal chama aqui no estado de São Paulo de bandeira vermelha, né? Significa que nós fizemos muito mal a lição de casa. O pessoal que estava saindo de máscara, não saía de máscara com a máscara com o nariz para fora, né? O pessoal, digamos assim, não cumpria os padrões de higiene, fazia festa. Ribeirão Preto adora ter festa. A Júlia sabe, ela morou bastante tempo aqui. Aliás, para o pessoal se situar, a Júlia, ela é italiana, tá? Ela é italiana, veio para o Brasil, estudou na Universidade de São Paulo, Você fez o mestrado aqui ou só o doutorado, Júlia? Só o doutorado. Só o doutorado. Fez o doutorado aqui, depois virou professora da Universidade de São Paulo, ficou muito tempo aqui com a gente e depois voltou à Universidade de Bolonha. Mas eu gostaria agora de dar um pouquinho de tempo para a Júlia e apresentar o nosso querido Danilo, que, aliás, na nossa universidade, ele é uma espécie de celebridade, viu, Júlia? Todo mundo adora o Danilo, é o cara que é chamado para ser paraninfo de todas as turmas, é o nosso jovem talento no direito internacional. Danilo, eu gostaria que você se apresentasse e já falasse um pouquinho de como é que está a nossa situação
no âmbito internacional, o nosso querido convidado da semana passada, o João, já nos falou que o nosso filme está mais queimado do que qualquer coisa no âmbito internacional, mas o Danilo vai dar uma imagem aí, mais ou menos, principalmente com o enfoque técnico dele da área do direito. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Isabela, professora Beatriz Celan, minha amiga, professor Marcelo Buffa, professor Christian Ganser, meus amigos da UNAERP, professora Giulia Cripa, buonasera, né? Vou aproveitar para treinar meu italiano aqui, più o meno, né? Bom, pessoal, é um prazer participar aqui. Deixa eu contar uma coisa, Giulia. Esse cidadão aí, eu tive na Itália da última vez, ele me vendeu os euros dele, que ele tinha estado na Itália. Ele assaltou a Fontana di Trevi, ele me deu 70 euros em moedinhas, é impressionante. Mas desculpa te interromper, Daniel. Imagina, na verdade, né, meu sonho de infância era conhecer a Itália. Ano passado, com a minha esposa, nós tivemos oportunidades, estivemos aí em Roma, enfim, Florença. Então foi a realização de um sonho. E eu voltei com muitas moedas e depois eu vendi para o professor Christian para ele poder viajar também. Mas, enfim, então agradeço a oportunidade, é um prazer também compartilhar essa mesa online aqui com vocês, né? Estamos separados, mas juntos ao mesmo tempo, nesse final de semestre, né? Já todo mundo cansado, né? Agora começam as provas, trabalhos, tudo de novo, para a gente consegue ter um recesso aí, né? Bom, a imagem do Brasil, né? Eu acho que eu posso pontuar um aspecto muito polêmico, recente, que é essa relação tumultuada, conflitante do Brasil com a OMS, né? A OMS virou a bola da vez aí do núcleo, sei lá, talvez olavista do governo, alguma coisa assim, copiando um pouco, né, o que o Trump está fazendo, né, de querendo comprar uma briga com a OMS. Só que tem um detalhe importante, que eu acho que é importante de colocar isso na conversa. O nosso chefe de Estado aqui no Brasil, ele copia muito as coisas que o Trump fala, né? Hoje eu vi aqui uma notícia do Jamil Chad, que nós tivemos uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU para discutir a questão da violência policial, do racismo, etc. E pelo que o Jamil Chad colocou, eu li rapidamente aqui a notícia, o Brasil já defendendo os Estados Unidos, aquela coisa toda. Então, essa coisa, desculpa o termo, mas na minha cidade a gente fala papagaio de pirata, né? De ficar repetindo o que o outro fala. Então, eu acho que essa postura tem feito muito mal para o Brasil. E agora na questão da OMS, voltando para o meu ponto aqui. Só que tem uma pequena diferença, né? A gente fala dos Estados Unidos com a OMS, eu estava vendo uma reportagem, a OMS tem um orçamento estimado aí de 2 bilhões de dólares. Desses 2 bilhões de dólares, 400 milhões vêm dos Estados Unidos. Então, uma coisa é o Trump comprar a briga com a OMS, né? Já é questionável. Agora, o Brasil, ele deve para a OMS 33 milhões de dólares. E o Brasil, ele acaba perdendo um papel de destaque, um protagonismo que ele sempre teve na OMS. Não é? Nós somos referência na área de saúde em muitas temáticas. Na questão da AIDS, na questão dos genéricos, na questão da tuberculose, e sempre tivemos esse protagonismo dentro da OMS. Então, quando nós temos um presidente que numa coisa de amor, parece, né, fica copiando o que o outro fala, a gente perde muito, né? A nossa política externa tá muito mal falada, como vocês colocaram. Então, agora eu vi recentemente o Ernesto Araújo, né, o nosso chanceler, disse que a gente tem que combater o multilateralismo, porque toda palavra terminada em ismo é uma ideologia, né? Então, turismo, por exemplo, é uma ideologia. Ai, meu pai amado. Aquela reunião de 22 de abril, né, que o vídeo foi divulgado dos ministros, inclusive o ministro Celso de Mello pediu para a Polícia Federal cortar as menções aos países estrangeiros, mas dava para entender que eles estavam criticando a China e tudo mais. Então, é um ponto que a gente pode também discutir, como que o Brasil está perdendo esse protagonismo dentro da OMS, é um ponto importante, né? E também, fazendo esse paralelo, essa relação,
com a própria Constituição, né? O Brasil, recentemente, não assinou uma resolução da Assembleia Geral da ONU, não endossou a resolução, que falava justamente sobre a cooperação na área de saúde, né? Contrariando a nossa Constituição Federal. Porque a gente tem que ter uma mentalidade, eu sempre falo isso, de encararmos a política externa como política pública, né? Isso está escrito na Constituição Federal de 88. Nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 4º, que trata dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. Dentre esses princípios, nós temos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, é muito absurdo, na minha opinião. Você tem um país que, como eu disse, numa coisa de amor sem explicação, compra uma briga, né, em nome de um outro país, e atacando o principal parceiro comercial, que é a China, né, uma coisa, vocês que são economistas, vocês podem falar mais do que eu, um absurdo para defender os Estados Unidos, que não traz nada de vantagem para o Brasil, pelo contrário, né, fizemos várias concessões aos Estados Unidos, por exemplo, a questão do visto, né, e não ganhamos nada em troca, então não é reciprocidade, né, é vassalagem, eu diria, desculpa, ou talvez o termo muito pesado, mas isso que me impressiona, e aí a gente tem uma questão também, que é o medo dos países em relação à fiscalização internacional. Então eu vejo essa postura do Trump e do Bolsonaro, né, de rebote, como mais um medo da fiscalização internacional e tentando jogar a culpa na OMS, do que necessariamente uma crítica consistente à OMS. Né? Eu acho que nós podemos, lógico, discutir uma reforma na OMS, a questão do poder dentro da OMS, etc, etc. Mas não é o momento. Né? Então, a gente está perdendo esse protagonismo na questão da OMS, também nessa questão de comprar uma briga em nome dos Estados Unidos, que não é uma briga nossa. Né? A gente sempre teve uma postura na política externa de defesa dos direitos humanos. Agora, essa pauta de direitos humanos na política externa está sendo esvaziada, né? E o Brasil acaba ficando, de certa forma, na minha opinião, isolado. Né? Então, você vê hoje quem são os parceiros, digamos, do Brasil. Do Brasil que eu falo da família Bolsonaro, né? Do Eduardo Bolsonaro, nosso futuro ex-embaixador, e do Felipe Martins, desse pessoal que cuida da política externa. Você tem o Matteo Salvini, né, que tem uma relação forte aí com a família Bolsonaro. O Trump, que é uma relação mais ou menos, né, porque a gente só faz as coisas e não ganha nada em troca. E também tem o Viktor Orbán, né, da Hungria, que se aproveitou desse contexto de coronavírus para para dar um golpe, tirando o poder do parlamento, e ontem parece que o parlamento recuperou o poder. Enfim, não sei se eu falei demais, mas só para a gente colocar alguns pontos aí. Você nos ilustrou magistralmente sobre o que está acontecendo, ou seja, nós estamos no mato sem cachorro. Para quem não entendeu nada que o Danilo falou, é mais ou menos isso. Nós estamos com o filme carbonizado no exterior, estamos nos alinhando a tendências que nem deveriam existir, afinal de contas, nós já havíamos superado historicamente esse tipo de movimento antidemocrático. Mas eu gostaria de chamar aqui ao certame, uma vez que este programa é um programa voltado para a economia, a nossa querida Beatriz Celan, perguntando: Bia, e aí, quais são os impactos disso na nossa economia local e como você vê a progressão da economia internacional em relação ao investimento no Brasil? Então, boa noite. Acho que já é boa noite. Eu nunca sei se é boa noite, se é boa tarde, mas boa qualquer coisa para todos. Prazer estar aqui novamente. Então, Cris, essa é uma excelente pergunta, porque como o Danilo falou, a gente tá realmente queimando o nosso filme lá no exterior, né? E os nossos parceiros. A gente fica toda hora buscando briga com grandes parceiros comerciais que a gente tem, ou defendendo exclusivamente um tipo de política americana, e isso acaba trazendo incerteza, né, para o nosso ambiente econômico,
e também pode ter alguns impactos nas nossas relações comerciais, nos acordos que a gente vai conseguir fazer em momentos seguintes, porque, veja, a ideia da pandemia é que não é que a gente precisa salvar ou a economia ou a saúde. A professora Júlia estava falando que a Itália ela se prezou pelo salvar a saúde, mas não é só salvar a saúde, é salvar também a economia. Porque no final das contas, o consumidor ele fica mais averso a fazer alguma aquisição, o trabalhador ele fica assim... Tem a ver com a segurança, não é isso? As pessoas se sentem mais seguras, elas compram mais, produzem mais, não é isso? Isso. E além disso, elas investem mais. Então, a ideia não é proteger a economia ou proteger a saúde, é proteger as pessoas que vivem, né, nessa região, no planeta, e com isso a gente não reativar a economia, mas reconstruí-la. Então, a ideia não é você voltar ao que a gente tinha antes, a ideia é você construir alguma coisa nova daqui para frente. Então, eu acho que essa instabilidade toda, essas briguinhas entre China, a China que fez isso, a China fez o vírus, então, político aqui fala alguma coisa assim, a gente já teve perdas de participação, de vendas. Aliás, uma falácia, né, Bia? A China não fez o vírus, essa é uma justificativa que dão para frear a relação comercial com a China, né? Exato. É como se eles precisassem de alguma desculpa efetiva para barrar realmente essas relações comerciais. Mas, assim, o que a gente realmente precisa, de forma, assim, para o Brasil, é pensar em como que a gente vai recuperar a confiança do exterior e como isso também pode influenciar a nossa economia aqui local. Principalmente porque nós somos, aqui em Ribeirão, nós somos uma região muito focada em serviços, que teve uma queda considerável nas estatísticas, então a gente teve uma grande queda. A nossa praia fechou aqui também, né? A nossa praia, não sei se a Júlia lembra, mas a praia do Ribeirão Preto é o shopping center. Shopping center, está fechado. Porque nós estamos nas duas famílias. E além disso, e além dessa ideia de tá tudo fechado, Ribeirão não, ele produz o quê? Ele produz assim serviços, e a região está associada mais à produção de açúcar e álcool. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse problema de confiança. Beleza. Então, mais ou menos, o resumo que eu entendi do que a Bia quis nos dizer é o seguinte: mais uma vez, nós estamos no mato sem cachorro. Né? Agora eu queria passar para o Marcelo o seguinte: eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia, inclusive chegou o primeiro lote da vacina de Oxford, se eu não me engano, essa semana, para ser testada no Brasil. Primeira vacina que sai com uma grande garantia de uma multinacional de UK, uma grande multinacional da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que está testando a vacina no Brasil através se eu não me engano, a Unifesp, não é isso? Acho que é, Escola de Medicina lá da Unifesp. E, a reboque disso, surgiu uma outra iniciativa capitaneada pelo governador do estado de São Paulo, fazendo uma espécie de convênio com uma instituição chinesa, né? E a vacina chinesa também será testada no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, nesse momento, assume o protagonismo do combate à crise mundial sendo cobaia. Olha que lindo. Antigamente a gente tinha um protagonismo como desenvolvedores e cientistas, agora somos cobaia. Eu queria passar para o Marcelo Bufa para nos dizer, Bufa, como é que você acha que o estado de São Paulo vai ficar politicamente em relação ao governo federal, que é nitidamente oposição ao estado de São Paulo, e o estado de São Paulo oposição ao governo federal neste momento? Como é que você acha que vai ficar a vida do paulista? Tá melhor ou tá pior do que a época da Revolução de 30, Bufa? Vamos ver, né? Fazem 2 anos, né? Nós vimos uma campanha Bolsodória, e agora, como você colocou, eles são adversários.
Na verdade, Cris, eles são adversários pontuais, a gente sabe disso, né? E, na verdade, todo mundo, pro Bolsonaro, é adversário, né? Não tem, nem com o pessoal da própria base política dele ele consegue dialogar. Tanto que ele abriu, né? Tá tentando abrir um novo partido aí, que acho que chama Partido Liberdade, acho que é isso, né? Que já nasce sujo. Ele tá tentando abrir um novo partido com esse pessoal aí que está comprometido, inclusive, com as tais das fake news, entendeu? Que é o pessoal mais próximo dele, na verdade, ali, né? Que desarticulou do PSL, que era uma das bases de momento dele. Enfim, né? Como eu já falei para vocês no outro programa, ele está ficando muito parecido com o Jânio Quadros, com a diferença que ele tem parte do apoio do Exército e amplo das polícias militares. É só isso que torna ele um tanto quanto diferente do Jânio. E eu acho que também que, assim, o Jânio era um pouco mais louco. Para mim, esse presidente, ele é um pouco mais mal intencionado, tá? Porque eu não consigo ver, por exemplo, nessa trajetória que o Danilo colocou, a respeito da desconstrução da falta do protagonismo brasileiro no cenário internacional, entendeu? E aliado, por exemplo, com outros países que, né, na dinâmica internacional, não ajuda em nada no Brasil, né? Assim, vai pensar, pô, mas os Estados Unidos é uma potência. Vamos rever aquela frase, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Então, se aliar com esse, né? Não. E tem outra coisa, existe um unilateralismo nessa relação que foi, inclusive, reforçado pelo discurso do Trump essa semana, dizendo, olha, nós não estamos tão mal assim na crise, olha para o Brasil, por exemplo, está mal na crise. Né? Sendo que a gente sabe que os caras ainda estão em primeiro lugar no número de mortes por dia, né? E nós estamos ali quase ultrapassando. Aliás, nessas corridas o Brasil sempre se dá muito bem, né? Mas o que você acha? Mas veja, na questão do estado de São Paulo, por exemplo, como você estava colocando, eu acho o seguinte, cara, dada a situação, você percebe que no caso dos italianos, um tempo depois aí, né, a Júlia pode até falar melhor disso, que a princípio eles não acreditaram muito bem, né, na questão da crise, etc e tal, mas depois quando o bicho pegou, parece que a galera ficou mais comprometida e abraçada com a causa da prevenção. No Brasil, é assim, o número aumenta e a galera descompromete, é um processo contrário, né, eu não sei, cara, às vezes eu fico pensando que é uma questão que é o seguinte, em termos de governo, tá? E eu falo, a Júlia pode até fazer depois um paralelo melhor para a gente. Eles tiveram o Silvio Berlusconi aí, que entrou em 97, e basicamente deixou aí o pessoal do norte da Itália, né? Que é bem na mesma tradição que o Berlusconi tinha, só que, veja bem, eles não conseguem prejudicar a Itália ao ponto que esse governo vem prejudicando o Brasil nesse sentido, tá? Tem algumas políticas relacionadas a imigrantes, tudo que são questionáveis, né? E algumas outras, mas, poxa, parece que eles não saem muito de um foco que é o interesse nacional da Itália. E algo que, colocada, a situação que o Danilo colocou, bem colocada, por exemplo, né, eu acho que é convergente. Então, no caso do Estado de São Paulo, é isso, não vai ter esse comprometimento da população e nós vamos ficar num efeito sanfona aqui. Vai e volta, né? E nesse sentido, então, é só a vacina pode nos salvar. Mas vai saber quando essa vacina vai ficar sendo pronta, como ela vai ser produzida, o tempo de demora para distribuição, tem uma série de fatores que vão vir atrás disso, que é assim, você não faz, né, sei lá, 8 bilhões de vacinas do dia para a noite para, né, vacinar todo mundo no planeta, né? Mas que bom que estamos na frente, né? Pelo menos vamos receber as primeiras bundas a serem picadas serão bundas paulistas, né? Tenho certeza que a picadinha lá da injeção vai ser primeiro em São Paulo. Bufa, para meio que ilustrar isso que você está falando, eu vejo que a maioria das pessoas realmente ainda não tinha se ligado no problema porque não tinha um cara próximo que tinha pego a doença, não tinha um parente, alguém. Eu, desde o começo da pandemia, por ter bastante contato com as pessoas, eu conheço muita gente, inclusive, reportei para vocês que tive um amigo que morreu na semana passada da doença, e, cara, pior, ontem recebemos uma cartinha da instituição onde minha avó está internada, porque minha avó, ela sofre de Alzheimer, ela é tratada num ambiente todo com vários cuidados para ela, lá em Curitiba,
E nessa instituição tem lá os seus 12, 13 velhinhos internados, tá? E aí veio uma cartinha dizendo que lamentam muito, mas o órgão sanitário da cidade foi fazer um exame nesta instituição e todos os velhinhos e todos os trabalhadores estão infectados com Covid. Todos. Minha avó tem 92 anos de idade, né? Imagine os outros velhinhos também. E foi colocado lá, a instituição não é barata, tá? É uma instituição só para quem tem um poder aquisitivo alto, né? Que a família do meu pai mantém isso daí lá, o meu tio e a mulher dele. E veja, todo mundo infectado no lugar, né? Agora não tem como, até o bolsonarista mais ferrenho da família, porque tem uns aí que são meio ferrenhos na família, olhar para aquilo e falar assim, ó, cara, isso é invenção, eu vou invadir o hospital porque isso não acontece, eu vou abrir caixão lá no cemitério porque, não, todo aquele fake news, agora tá na porta, tá batendo na porta. O meu problema tá no seguinte fato, como você falou, Bufa, agora que tá mais perto, parece que o pessoal tá nem aí, tá relaxando, né? Então, assim, e para poder conectar a Júlia com essa história, Júlia, nos últimos 2 anos eu estive, acho que 4 vezes na Itália, né? Por conta de amigos que eu tenho aí, por congressos que eu acabo indo, e tem um grupo de pesquisa que tem bastante italiano no nosso grupo. Inclusive, na última vez que eu estive em Bolonha, eu te comuniquei, mas não deu para a gente se encontrar. Eu percebi que o povo italiano, eu não conseguia explicar o povo brasileiro a partir da base portuguesa. Não conseguia. Porque eu estive em Portugal algumas vezes, e sempre que eu olhava para o povo português típico, eu falava, os caras têm mais a ver com a Alemanha do que com o brasileiro. Não é possível, né? Aquele papo reto do Portugal não tem não tem muitos sentidos uma palavra só, né? Então você fala a palavra, não tem como você aquilo, o sentido é estreito. O comportamento do povo era diferente. Quando eu estive na Itália, eu entendi de onde surgiu o povo brasileiro. O povo brasileiro, ele não tem a base portuguesa. O povo brasileiro, ele só fala português, porque o povo brasileiro é o italiano, né? Perfeitamente o italiano. Eu acho que a gente precisa olhar bastante porque aconteceu na Itália, para entender o que pode acontecer aqui, né? Ainda de que eu acho que nós tenhamos um governo que é o governo da Itália anterior, né? Eu acho que nós ainda não evoluímos nesse sentido. Júlia, fala pra gente, assim, eu sei que você já ilustrou bastante essa relação, como é que você está vendo hoje essa questão política da Itália? Você acha que essa força que, de certa forma, ficou num segundo escalão ainda tem muita presença, uma presença que hoje é protagonista no Brasil, infelizmente, mas você acha que... E como você vê a preocupação desse pessoal com o Covid? Muito bem, vamos lá. As falas de vocês, eu fui preenchendo aqui coisas para falar, inclusive, disso, né? Olha, em primeiro lugar, gostaria de falar outra coisa. O Brasil não só está se isolando economicamente, mas também não dá para ir para o Brasil nem para vir do Brasil. A Europa está fechando tudo. Vocês não saem daí, tá? Isso é importante, porque ao longo de toda essa história, mercadorias nunca pararam. Pessoas, sim, tá? As fronteiras fecharam. Tem uma série de coisas que é bom lembrar, tá? Fronteiras fecharam, mas não para as mercadorias, nunca. Não teve um só dia em que a gente não soubesse como ia a Bolsa de Valores, inclusive. Bom, vamos lá. Depois eu ouvi a Bia e também me deu vontade de falar, olha, eu acho que é muito desejo que isso aconteça, mas não acho que vai ter muita novidade em positivo, vai ter novidade, mas em negativo. E na Itália, em geral, na Europa, já dá para ver os efeitos disso. Mas tudo bem, depois, se vocês quiserem, falo. Christian, vou te dar uma má notícia. O que aconteceu na Europa, nas casas de repouso para idosos, acho que a notícia rodou o mundo, tá? Na Espanha, na Itália, foi um genocídio, tá? Foi um genocídio. Agora, a sua pergunta sobre política, vou me divertir? Posso me divertir? Então, nós tivemos
muita sorte em ter tido uma mudança de governo um tempo antes dessa pandemia. Não é à toa que o Salvini, que aqui foi citado, é amiguinho do Bolsonaro. Tanto é que essa direita ficou caladinha durante a pandemia, né? Não teve muito espaço. Acho que as pessoas perceberam que assim não tinha como dar espaço, mas eles imediatamente após o final da grave crise, da crise mais profunda, botaram de novo a cabecinha para fora e começaram a dizer que fechar tinha sido exagerado, que na verdade não tinha que ser fechado, e a economia aqui, a economia lá. Não se trata de oposição, se trata de ver quais foram os efeitos de determinadas economias. A região que mais foi afetada na Itália pela Covid é a região do Berlusconi, e é uma região que é governada pelo partido do Salvini há pelo menos 20 anos, tá? É a região que mais destruiu a sanidade pública. Então, é a região que teve mais problemas porque menos leitos teve. Porque deu, e uma das pessoas que deu esse dinheiro para o setor privado está atualmente aos domiciliares, mas ficou na cadeia, porque meteu a mão, inclusive, nesse dinheiro, né? A sanidade foi muito privatizada lá. E a sanidade privada, a saúde privada, não busca lucro. E o lucro não vem de UTIs, o lucro não vem de questões como a Covid, né? Vem de outros setores da saúde. Então, foi a região mais afetada, porque teve um número de contágios espantoso, mas porque não tinha onde colocar os casos mais graves, e não tinha mais leitos, e tiraram algo tipo 70% no número de leitos nos últimos 20 anos, e numa região governada pelo partido do Salvini, tá? Então, uma região que deu melhor conta foi a minha, que foi muito afetada. A minha cidade entrou como área vermelha 2 dias antes do lockdown, porque já estava com problemas, mas é uma região que, apesar dos ataques à saúde pública, tinha estruturas muito fortes, que ainda não conseguiram ser derrubadas tanto assim. Então, conseguiu segurar melhor, né? Agora, essa foi uma grande sorte não ter o governo anterior, porque esse governo, que é um governo moderado em muitos aspectos, né? É um governo que antigamente poderia ter sido democrata cristã, que era bem ou mal quem governou a Itália por muito tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, até o Berlusconi, efetivamente. Nós tivemos essa sorte, porque realmente pensar em um Salvini no governo durante essa pandemia seria como a gente está vendo no Brasil, né? Teria sido muito parecida a situação. Ou seja, essa ideia de vai e volta, porque, querendo ou não, quem representa politicamente tem um valor simbólico. E quem é a máxima autoridade, mesmo que tenha uma parcela da população grande que não apoie, continua sendo o presidente da República. Continua sendo aquilo que se vê, aquilo que é a máxima autoridade. Se a máxima autoridade age como se nada estivesse acontecendo, é fácil que isso se torne o modelo. Para que eu devo seguir? Fora o fato que realmente aí eu gostaria de lançar aqui uma proposta bibliográfica. Quem ainda não teve a chance, leia Boaventura de Souza Santos, com suas epistemologias do Sul, né, que é muito interessante, porque é bom lembrar que em países como o Brasil, assim como em muitos países da África, um lockdown como aquele que foi feito na Itália tem que ser pensado. Eu fui fazer uma pesquisa sobre quais eram os protocolos, tanto na Itália como no Brasil, em casos de pandemias. Em ambos os países, são protocolos velhos,
São protocolos ligados a quando teve o problema da SARS em 2004, tá? Agora, quando a gente lê esses protocolos, bom, aqui na Itália foi seguido esse protocolo. No Brasil, é um protocolo que vem de um modelo geral, OMS. Não tem nem sequer teve uma tentativa de adaptar ou pensar, considerar qual era a realidade brasileira. Tá? Então, esse falso conflito entre saúde e economia, que foi construído politicamente, tá? Na verdade, teria tido tempo de ser pensado em relação ao que são as faixas mais fracas da população, mais frágeis da população, tá? Se tem dinheiro para dar para o banco, tem dinheiro para dar para a população, claro que tem. Agora, tem condições de moradia, tem condições nas situações que poderiam ter sido calculadas, pensadas, pelo menos desde 2004, até essa da Covid, tá? Aqui na Itália também os protocolos eram velhos, mas como eu disse, pelo menos nós tínhamos um governo antifascista, nesse sentido. Não é que nos preocupou com a economia, né? Mas, perante a necessidade de tutelar as vidas, o fez, né? Dizendo que a economia se resolve de qualquer maneira. Júlia, você passou por um período aí também bastante delicado, que seu pai parece que estava hospitalizado, não é? No meio do ambiente da Covid. Como é que foi essa situação ali de conviver, ter que ir para o hospital sabendo que você está em risco, que o pai está em risco, uma situação de risco maior por estar num grupo de risco superior? Meu pai foi hospitalizado bem antes, porque foi hospitalizado metade de outubro do ano passado, mas saiu do hospital que já estávamos no lockdown há uma semana, mais ou menos. O que aconteceu? Ele foi proibido, as últimas 2 semanas que ele esteve internado, então, digamos, a partir de fevereiro, metade de fevereiro, digamos, ele saiu metade de março. A partir da metade de fevereiro foi proibida a visita, eu não podia mais ir, né? Eles fecharam tudo. Agora, eu sei que muitas instituições, não era uma instituição para idoso, porque era uma ala hospitalar, enfim, mas muitas instituições para idosos, no Brasil, a maioria, quase todas, também aplicaram esse protocolo. Sim. Já estão fechadas para não permitir visitas de parentes e tudo, há pelo menos 3 meses. É o que aconteceu com essa da minha avó, inclusive, e não adiantou nada. Não adianta. Meu pai teve sorte, eu tirei o meu pai de lá, deram alta para ele, que a gente já estava no lockdown, então ele reclama, né, ele fala, faz muitos meses que eu não vejo o mundo externo, né, entre a internação e depois saiu, e teve que ficar em casa, trancado em casa, enfim, ficou realmente isolado do mundo, né. Agora, teve muito cuidado, e ainda hoje, quando a gente vai, ele precisa fazer exames, enfim, tomando anticoagulante com uma certa frequência, ir ao hospital é uma empreitada, não é fácil, né? Eles mantêm rigorosamente o controle, as pessoas, por sorte, estamos no verão agora, então a fila é fora, dentro, tem enfermeiros que controlam na porta, né, estilo Cérbero, nos portões do inferno, então mede temperatura, tem que, aqui é obrigatório o uso de máscara, né, em tudo e qualquer lugar fechado, ainda mais no hospital. Os enfermeiros recebem com ainda toda a proteção do caso, eles são bem protegidos, né? Entra uma pessoa de cada vez, é tudo muito controlado, e um dos problemas é que aqui tinha muito essa coisa de medicina preventiva, né? Diagnóstico precoce e tudo. E o problema que a trouxe foi que parou tudo. Travou completamente o sistema de prevenção.
Então, uma das previsões é que vai ter um aumento de outras doenças, porque em todo esse período não foi mais possível realizar esses exames, porque não ficou impossível para ir ao médico, tinha que ter uma urgência, assim, a situação aqui foi realmente complicada, porque esse travar as coisas envolveu também esses aspectos, né? Não foi só... Ah, certo. Eu não sei se vocês repararam, o Marcelo Bufa tinha ido comprar cigarro, ele acabou de voltar, ele tem durante o nosso programa, de vez em quando ele sai, vai dar uma comprada de cigarro, e depois ele volta. Danilo, eu queria saber de você... Tá aí, eu estava tendo problema aqui, agora eu consegui ligar, não saí não. No bastidor a gente faz essa brincadeira aqui. Mas eu estava ouvindo tudo aqui. Danilo, cara, eu estou vendo que está crescendo aí um movimento de oposição ao governo atualmente instalado no Brasil, e dessa vez houve aí um reforço para quem, de certa forma, está exercendo essa oposição, das torcidas organizadas, movimento de torcida organizada de futebol, né? Que, aliás, já estão bem acostumados a lidar com a oposição da polícia, né? No Brasil, pelo menos. E, ao mesmo tempo, eu vi um movimento lá em Curitiba de lutadores saindo em defesa do Bolsonaro, ou seja, os esportes estão se mobilizando, né? Houve recentemente também a prisão de uma moça que está sendo classificada como ativista por uns, terrorista por outro, e eu não sei se ela é qualquer coisa das duas coisas, mas houve essa prisão porque parece que o grupo dela estava acampado lá, envolvidos com fake news, tentando se opor ao STF, inclusive o grupo dela parece que anteontem jogou bombas, lançou foguetes lá em cima da STF, e tá uma efervescência de ânimos no Brasil neste momento. É a Sarah Winter, isso mesmo. Eu não queria falar o nome dela, mas já que você já me mandou aqui no chat, é essa moça mesmo. E parece que essa moça antes já tinha sido outras, ela já foi de extrema esquerda, depois foi isso, depois foi aquilo, parece que ela não se decidiu ainda muito. O que eu sei é que me parece que a batata está assando para o lado desse governo. Eu ouvi algumas fontes aí de um movimento interior das Forças Armadas, e eu não sei se vocês sabem, as Forças Armadas também está dividida. Apesar da gente achar que está todo mundo com o Bolsonaro, não, esse pessoal que está com o Bolsonaro é um pessoal que passou do timing, é um pessoal que já cumpriu suas funções, estavam ali entre a reserva e meio que aposentadoria, né, e se uniram para conseguir conquistar algumas garantias, mas também sofrem pressão de quem realmente está nativo, que usualmente é mais legalista. E em relação ao legalismo, nós temos uma Constituição que mostra aí as Forças Armadas como algo que precisa estar muito conectado com aquilo que é a regra e não com aquilo que é o movimento político, tá? Então, as Forças Armadas são legalistas. Desse contexto, Danilo, como é que você pode nos ilustrar juridicamente o que vai se desdobrar com pauta na lei, mantendo-se a ideia de que sim, manteremos uma democracia, sim, teremos uma ação do STF mais ativa em cima disso, e sim, o legislativo funcionará, apesar da gente saber que houve não sei como é que eu posso chamar, mas um arregimentamento, sei lá qual é a palavra, foi tentado mobilizar o Centrão aí, mas o Centrão também, ele é de quem paga mais, né, no Brasil, pelo menos é o que eu entendo. E aí, como é que você pode nos fazer uma previsão do que pode acontecer baseado na lei? Bom, hoje nós tivemos uma decisão importante do STF, inclusive, primeiro em relação a Abraham Weintraub, né, nosso pelo amor de Deus, ministro da Educação. Inclusive, parece que já estão articulando uma demissão dele, né? Parece que vão mandar ele para algum posto no exterior. Não sei se Roma, talvez, né, Júlia? Pelo amor de Deus, não, né, Júlia? Melhor não, né? Quem sabe ele vai lá para a embaixada na Piazza Navona, né? Então, talvez. Mas parece que, né, enfim, mas o STF hoje manteve o Weintraub
no inquérito das fake news, e também já tinha formado maioria pela legalidade desse inquérito. É um inquérito polêmico, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes, se não me falha a memória, é o relator, instaurou de ofício, etc. E foi tomando uma proporção muito grande esse inquérito. Chegou nessa Sarah Winter aí, né? Que eu acho engraçado, porque pega um nome estrangeiro, né? Sarah Inverno, né? Se a gente fosse traduzir para o português. Esse nome dela, inclusive, ele é inspirado em uma personagem nazista que ninguém sabe se ela realmente existiu ou não, mas ela tem esse codinome que ela usa, que é inspirado numa personagem nazista. Ela é toda problemática e é um serviço, só caso alguém não conhecesse, que fique aí registrado. Eu, por exemplo, não sabia dessa história, vou dar uma olhada depois. As opiniões mais fortes desse programa são sempre do nosso membro mais júnior, que é a Isabela. Ela vem para dar pancada em nós. E aí, então, teve essa questão da Sarah Winter aí, que eu acho um absurdo chamá-la de ativista. Eu coloquei até no Instagram esse dia para trás, acho que foi ontem, brincando, né, mas com fundinho de verdade, que chamar a Sarah Winter de ativista é a mesma coisa que chamar o Olavo de Carvalho de mestre, né? Então, é uma ofensa essas palavras, com todo respeito. Enfim, uma pessoa que se auto-intitula filósofo, a gente já fala muito sobre isso, né, Christian? Um astrólogo lá da Virgínia que de repente virou ideólogo do governo. Mas enfim. Da Virgínia não, ele era de São Paulo, aqui da Quebrada. Não, ele mora na Virgínia, né? Agora ele fugiu pra lá, com os caras aí atrás dele com. Fica lá falando besteira na Virgínia. E aí, o que acontece? Tem um artigo da Constituição, já que você pegou aí na questão das Forças Armadas, que é o artigo 142, né, que está dando essa polêmica. O Ives Gandra Martins criou uma tese da cabeça dele que as Forças Armadas seriam como se fosse um poder moderador no Brasil, como já existiu na época de Dom Pedro. Tirou da cabeça dele, ninguém sabe onde ele tirou isso, não está escrito em lugar algum, né, isso na Constituição. O que a gente tem que entender da Constituição, e aí não só das Forças Armadas, mas da Constituição como um todo, é a Constituição que deve pautar o governo, e não o contrário, né? Não é o governo que pauta a Constituição, né? Então, eu tenho visto isso, uma interpretação muito, talvez até de má fé do próprio texto constitucional, né? Esse artigo 142, em nenhum momento ele fala de intervenção militar. Ele fala das Forças Armadas, mas como um instrumento, digamos, do Estado, não do governo, né? Não algo que legitime uma intervenção militar. E chega a ser um absurdo, porque você tem manifestações, né, inclusive incentivadas por membros do governo, manifestações totalmente inconstitucionais, né, defendendo o AI-5, defendendo a intervenção militar. Só que essas pessoas não percebem que se nós tivéssemos uma intervenção militar, elas não estariam na rua falando as besteiras que estão falando, né? É tão surreal isso, então a gente tem que falar o óbvio, na minha opinião, hoje em dia. E tem um detalhe também, aí volta o direito internacional, não sei se eu estou fugindo um pouco, mas foge o direito volta o direito internacional. Falando em questão de ditadura, né? O Brasil já foi condenado 2 vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? No caso envolvendo a guerrilha do Araguaia, e mais recentemente num caso envolvendo o Vladimir Herzog. Então, nós já tivemos 2 condenações na Corte Interamericana, onde o Brasil foi condenado pelas violações de direitos humanos ocorridas na época da ditadura. Inclusive, a Corte já disse, olha, Brasil, você tem que investigar o que aconteceu. E o que nós temos aqui no Brasil? Um presidente, né, que recebe o Curió, lá se não me falha a memória o nome dele, enfim, um ex-militar que foi reconhecidamente responsável por violações de direitos humanos. Então, volta a questão do direito internacional, porque a gente tem que pensar o direito internacional como uma parte do direito, não é algo de outro mundo, né? O direito internacional é tão importante como a Constituição. Então, você tem um presidente e um governo, de um modo geral, que cotidianamente viola os compromissos internacionais, né? Então, por que nós assinamos tratados de direitos humanos se nós violamos esse tratado? Lógico, não é só o Brasil que viola,
a Itália, vamos pegar o exemplo aqui, a Itália também já teve condenações na Corte Europeia de Direitos Humanos, né, na questão dos refugiados, que é um tema aí que o Salvini, né, sempre dá polêmica também. Então eu vejo isso. Eu também vejo uma questão importante, e aí o papel do Rodrigo Maia, apesar de todos os defeitos, o Rodrigo Maia talvez tenha colocado um pouco de freio, digamos, no presidente, né? Se eu não me engano, tem 30 processos já de impeachment lá, por exemplo. Se eu não me engano, tem 30 já. Né? E aí, por que isso não está rolando? Tá, então vamos lá. Eu estava até pensando antes do impeachment. Ano passado nós tivemos vários episódios, por exemplo, aquele episódio da Venezuela, né? Que quase que entramos numa guerra, né, a mando dos Estados Unidos sem motivo algum. Então, não, gente, não estou falando que o que acontece na Venezuela é certo, né? Só estou falando que não era uma briga nossa comprar uma guerra. Você tem razão, né? Mesmo porque se tem uma coisa que ainda funciona na Venezuela, são as Forças Armadas dos caras, que pelo menos em alguns departamentos lá, eu sei que estão, de certa forma, mais municiados que as nossas, né? Então seria realmente um problema. E aí volta o exemplo que eu ia dar do Rodrigo Maia, foi o seguinte: o Bolsonaro, naquelas entrevistas que ele dá lá na plateia dele lá do Palácio do Planalto, né? E ele falou assim: não, se eu que declaro guerra, né? Quem declara guerra é o presidente, etc. Aí o Rodrigo Maia, de forma muito acertada, a meu ver, vem e fala o seguinte: opa, peraí, não é assim não, filho. Você tem que ter autorização do Congresso Nacional para declarar a guerra, né? Então, vira e mexe, vem lá o Davi Alcolumbre, ou o Rodrigo Maia, ou o próprio STF, e fala assim, não, menos, né? Não fala besteira. Então, eu tenho visto o Legislativo e o Judiciário, apesar de todos os defeitos, esse mecanismo de freios e contrapesos funcionando, né? Bem ou mal, mas funcionando. Esse é um ponto. A questão do impeachment, né? O presidente da Câmara, ele tem um papel importante, porque ele dá seguimento aos pedidos de impeachment. Foi o caso da Dilma no Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma por pirraça, né? Por pirraça. Porque o PT tinha... Não estou entrando no mérito, mas o PT... Porque não barraram a investigação dele, né? Não barraram a investigação dele, aí ele falou, então eu vou tocar. Exatamente. Porque o PT, na época, ele falou que ia votar contra o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, e aí, por pirraça, as pessoas acham que é porque foram à rua, nada disso. O impeachment foi para frente por causa do Eduardo Cunha, né? E aí, agora, o Rodrigo Maia, ele está segurando, né? Ele está segurando, disse que não é o momento, que o Brasil tem que se preocupar com a pandemia, com a economia, etc, etc. E, ao mesmo tempo, você vê que o Bolsonaro ele é muito sem noção, até mesmo com o próprio cargo dele. Porque vira e mexe, ele também cutuca o Rodrigo Maia, né? Então, alguém tem que falar para ele, filho, o Rodrigo Maia ele pode dar seguimento ao seu impeachment, né? Respeita um pouquinho mais o cargo, você está dando um tiro no pé. E nem isso. E engraçado que ele foi deputado federal 28 anos. Então, assim, ele não tem nem ideia do papel do presidente da Câmara no próprio processo de impeachment. E acho que, para terminar essa minha fala, tem uma questão que o professor Marcelo Buffa colocou nos últimos programas, que é esse namoro aí, né, que está no comecinho com o Centrão. Eu vi uma estatística que parece que o Centrão corresponde a 200 votos na Câmara dos Deputados. Se você pensa que precisa de 2/3 dos votos para autorizar o impeachment, né, aí você tem agora, recentemente, ele colocou no Ministério das Comunicações o genro do Silvio Santos. Então, né, para dar uma acalmada no Centrão, já está distribuindo alguns cargos. O Ministério das Comunicações, que não existia, ele está trazendo novamente e crescendo a base de ministérios que vai contra aquilo que era promessa de campanha. Exatamente. As duas coisas. A negociação com o Centrão era uma coisa que na campanha ele sempre condenou. E também agora a questão dos ministérios, né? Ele falou que teria 15 ministérios e agora nós estamos por volta de 22, 23 ministérios para acomodar, né, o Centrão, numa linguagem que o professor Marcelo Buffa pode falar melhor, nessa ideia de presidencialismo de coalizão. Né? Fisiologismo, então, Danilo. Também, exatamente. Mas eu vejo de coalizão. Boa, fisiologismo de coalizão. Eu vejo isso, viu? Assim, no ponto de vista do direito internacional,
um Estado, através do seu presidente especificamente, que tem violado cotidianamente as obrigações internacionais, os tratados de direitos humanos, as regras das organizações internacionais e por aí vai. Então, nós tivemos recentemente, só para dar um exemplo, uma denúncia que foi feita pelo PDT contra o Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, né? Acusando o Jair Bolsonaro de praticar crimes contra a humanidade em razão da sua conduta ou a da sua não conduta no tratamento da pandemia, etc, etc. Não sabemos se vai para frente essa denúncia, mas está tendo reflexo. Só para fazer fugir totalmente, né? Mas só para fazer um outro exemplo, a questão, né, aproveitando a Júlia, a questão do acordo Mercosul-União Europeia, né, que foi construído aí nos últimos 20 anos pela diplomacia brasileira, e eu tenho visto alguns movimentos em parlamentos da Europa, né, de países da Europa, da União Europeia, já dizendo que vão brecar o acordo, né, que não vão aprovar o acordo, porque não sabem se o Brasil vai cumprir o acordo, etc, etc. Nós não sabemos se o acordo seria bom ou não, né? Mas isso desprestigia, vamos falar assim, a própria diplomacia brasileira, que nos últimos 20 anos batalhou, enfim, negociou esse acordo com o Mercosul e a União Europeia, né? Então, é a política pública interna refletindo na política externa e, ao contrário, né? A política externa também refletindo na política pública interna. É isso aí, Danilo. Eu tenho alguns amigos e conhecidos lá no Itamaraty, e realmente me parece que o Ernesto Araújo está bem longe de ser um consenso entre eles para liderar. Aliás, né, eu estou sendo eufemista quando eu digo que isso está bem longe de ser um consenso. Na verdade, 99,9% do Itamaraty não considera apto a exercer esse tipo de função, mas nós sabemos, né, que em alguns ministérios tem alguma coisa séria sendo feita, né? Apesar de que eu, particularmente, sou bastante crítico em relação a coisas que são feitas, por exemplo, no Ministério da Economia, né? Existem algumas outras coisas, alguns ajustes que eram necessários que estão sendo feitos. Mas, de qualquer forma, isso não é o que vem à tona, né? O que vem à tona, porque é muito mais intenso e tem muito mais volume, são as trapalhadas, né? As trapalhadas não só no sentido de comunicação com o ambiente, como também de mostrar, deixar as claras um tipo de sentimento em relação a tópicos essenciais que já deveriam não existir mais, uma vez que nós avançamos no pensamento político, nós avançamos no pensamento social do país, e hoje a gente está tendo que discutir questões novamente, como racismo, né, tem se intensificado, estamos discutindo coisas como autoritarismo, que já deveria ter sido pacificado há muito tempo, né, desde a reabertura da nossa democracia, entre outras mazelas que, de certa forma, persistem no Brasil. Eu já falei em outro momento que eu tenho um amigo que é professor da Universidade de Oviedo. Uma vez a gente estava num evento internacional e eu estava contando para ele o que está acontecendo no Ministério da Educação no Brasil. Ele virou para mim e falou assim: Christian, o Brasil é o país do futuro e sempre o será. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Parece que o futuro para a gente não chega, né? Bem, como última rodada de faladas, eu queria passar para a Júlia o que ela acha dessa percepção de que o Brasil foi colonizado pela Itália e não por Portugal, né? O período que ela teve. Aliás, a Júlia é a italiana mais brasileira que eu conheço. A Júlia deve saber mais de cultura brasileira do que eu, muito provavelmente, não tenho a menor dúvida, né? Você foi orientada do Nicolau, né, Júlia? Que era também um historiador. Foi. Extremamente competente. E Júlia, eu te diria. Como é que você vê essa evolução do Brasil? Uma vez que você está muito atenta a tudo que está acontecendo aqui, você realmente viveu aqui, você tem um coração do brasileiro, assim,
você tem raízes muito mais profundas. Eu vejo a Júlia mais como brasileira do que como italiana. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo aqui? E há alguma chance disso aqui dar certo, uma vez que você já tem uma experiência de um país muito similar que a Itália? Olha, eu fui colonizada pelo Brasil, eu morro de saudades. Quando eu falo que eu gostaria de estar ali agora, as pessoas me olham tipo, você tá louca? Mas se arrependimento matasse, Bom, agora, seu exemplo de o país do futuro, eu reforçaria dizendo, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Isso também se aplica no Brasil, sabe? Na verdade, não é assim. Eu morei no Brasil 25 anos. Quando eu cheguei, era o primeiro mandato do FHC. E o que eu vi ao longo dos 23 anos, porque isso foi estancado, literalmente, em 2016, foi uma grande mudança. Não que tivesse chegado o futuro, mas, porque o futuro é sempre futuro, mas em qualquer lugar. Mas um movimento para que esse futuro fosse acontecer em algum momento foi evidente. Olha, eu realmente, eu vi o Brasil mudar, né? Eu vi efetivamente. E o Brasil tem alguns aspectos que são de pontas, que quando eu olho para a Itália, olho e falo, cara, que país velho que eu tô agora, eu estava tão bem nesse país, tão voltado para o futuro, mas o futuro é uma ambição, não é uma realização. E o percurso que o Brasil fez para esse futuro foi grandioso, tá? E eu tô aqui nesse país velho e ouço coisas velhas, né? Vou te dar um exemplo sobre essa coisa do racismo. A Itália não é racista, imagina. Salvini, com certeza, não é representante de uma Itália que não é racista, né? Então, toda essa história, por exemplo, das estátuas que são reviradas e tudo, aqui na Itália se resolveu nesses 2 dias assim, são vândalos, patrimônio tem que ser respeitado e ponto. Isso é uma maneira de pensar que é velha, que no Brasil não tem. Não só porque o Brasil vivencia muito mais esses problemas. Então, assim, o que eu vi foi, de 2016 para cá, primeiro uma desaceleração desse movimento para o futuro, né? Que nunca chega, mas esse percurso existiu, né? E depois uma inversão total, algo do tipo, vamos virar as costas para o que foi feito até agora. Quando a maioria das promessas de campanha do atual presidente brasileiro foram respeitadas. O saudosismo para a década de 60, está tudo aí. Né? O fato de querer que deveriam ter morrido mais 30 mil, olha, acabei de ver que vocês têm mais 1.248 mortos. Vocês estão bem acima dos 30 mil que deveriam ter morrido lá atrás, né? Toda essa visão tosca sobre educação, não, vocês, olha, se vocês mandarem o Ernesto Araújo ou o Weintraub para cá, problemas de vocês, vai ficar trancado na embaixada, e brasileiro aqui vai ter problema com o Ernesto Araújo. Melhor não, né? Melhor não. O Araújo é consenso, acho que no mundo inteiro, de que não tem condições de estar ali, né? Tudo que fala é contrário a qualquer bom senso, nem de diplomata, qualquer bom senso. A educação, gente, não existe mais como a educação se manter naquele patamar mínimo que tinha alcançado. Tudo que foi feito de política de inclusão dentro das universidades, Reúne, ProUni, tudo isso existe mais. Vocês têm um ministro que queria fazer Enem no meio da pandemia. Assim, é uma loucura. Como eu vejo o Brasil dando as costas para o bom senso nesse momento. Né? Quer dizer, em todas as vezes que eu vejo, ouço os representantes
do governo federal ou seus parentes, já que é tudo uma aparelhagem notável, né, de amigos, parentes, afiliados, né, é tenebroso, é tenebroso. E eu não acho que seja uma questão de o presidente não é muito esperto. Ele é muito esperto. Tudo que está acontecendo não é casual. Tudo que está acontecendo só evidencia todo um projeto, né, que se encontrou rechaçado por muito tempo, que está voltando à tona. Então, assim, qual é o futuro? Olha, eu desejo para o Brasil, primeiro, um futuro rápido de se chegar, que é o fim dessa pandemia, que já parece muito difícil de se alcançar. Depois, né, vamos ver o que acontece. Por enquanto, vocês precisam se salvar disso, se salvar desse imenso desejo de pulsão de morte que pesa nas costas de todos vocês. Muito obrigado pelas palavras, Júlia, apesar de nós ainda estarmos num futuro incerto. O Marcão, que está assistindo aqui com a nossa live, o Marcão foi, digamos assim, a Júlia e Marcão eram como Batman e Robin lá na USP, era impressionante, era a dupla dinâmica. E ele falou assim, continua sendo o país do futuro do pretérito. Né? Olha só que interessante, é o futuro do passado, que é o que está acontecendo mesmo. Queria agradecer muito a participação da Júlia. Danilo, muito obrigado pela participação, nós já estamos aqui com o tempo estourado, tem muitos comentários aqui, pessoal, me perdoa se eu não pude ler todos os comentários, mas estava tão interessante aqui que não tinha como interromper aqui a questão dos comentários. Júlia, brigadão, a gente vai voltar a falar. Quando eu queria a sua disponibilidade para quando a gente puder voltar a conversar aqui de novo. Danilo, você sabe que a gente está sempre junto, né? Então, vamos contar contigo novamente. Meus queridos colegas de programa, obrigado pela atenção e a todos uma ótima noite aí. Júlia, desculpa te tomar todo esse tempo, tá? Que aqui, infelizmente, obrigada, não ajuda. Valeu. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.